Glória a Deus. Receba que é profético para a tua vida. Receba que é profético para o teu ministério. Receba que é um renovo para a tua alma, uma resposta de Deus para a tua oração. Acredite nos louvores proféticos louvados por profetas e profetisas de Deus. Acredite, creia. Agradeço a Deus, acima de tudo a Ele, por esta oportunidade que Ele me concedeu de estar aqui com a igreja. Estes 3 dias, ou por que não dizer, nessas 3 oportunidades de preleção, que Deus possa abençoar poderosamente a igreja em Anapu, e em especial a Igreja Evangélica Assembleia de Deus, Ministério de Madureira. Que Deus possa honrar a fé dos irmãos, que Deus possa honrar o esforço dos irmãos, daqueles que aqui estão, daqueles que trabalham no anonimato. Que Deus possa abençoar poderosamente. Ao pastor Saulo, sem palavras para agradecer. Que Deus abençoe. Que Deus faça prosperar a tua casa, o teu ministério, em nome de Jesus. Todos os obreiros que apontam ao teu lado, Deus abençoe poderosamente. Que Deus faça grandes coisas na vida de vocês. Ao pastor da Assembleia de Deus Missões, é uma raridade nós vermos essa cooperação entre ministérios. Que Deus abençoe o Senhor, teu ministério e o teu pastor presidente, porque com certeza, se ele não tivesse autorizado, vocês não estariam aqui. Aos levitas, homens e mulheres de Deus, que Deus abençoe poderosamente, em o nome de Jesus. O irmão que me hospedou, Deus abençoe. Não sou Eliseu, mas só que Sunamita concedeu hospedagem a Eliseu, e Eliseu rogou por ela em algo que ela desejava, mas para ela era impossível. Eu sei que você está me ouvindo. Eu quero profetizar o impossível que está no teu coração, que você e a tua casa almeja. E este negócio, este propósito que você tem posto, tenha certeza, Deus vai trabalhar ao teu favor nele. Evangelho segundo escreveu São Lucas, capítulo 19, versículo 28 em diante. Não quero fugir do assunto missionário. Que diz assim a palavra de Deus: e dito isto, quem? Jesus ia caminhando adiante, subindo para Jerusalém. E aconteceu que, chegando perto de Betfagé e de Betânia, ao monte chamado das Oliveiras, mandou 2 dos seus discípulos, dizendo: ide à aldeia que está defronte, e aí, ao entrardes, achareis preso um jumentinho, em que nenhum homem ainda montou. Soltai-o e trazei-o. E se alguém vos perguntar, por que o soltais? Assim lhe direis, porque o Senhor precisa dele.
Antes de você assentar, diga para o teu irmão que está do teu lado, se você tem comunhão com ele. Diga: meu irmão, o Senhor precisa de você na obra missionária. Podeis aceitar em nome de Jesus. A palavra do Senhor diz que o Senhor Jesus Cristo, em uma altura do seu ministério, ele toma em si mesmo a firme decisão de subir para Jerusalém. E isto após a transfiguração, ali no Monte Tabor. A partir de então, a sua caminhada é para aquela cidade. A partir de então, o que ficou para trás ficou. O foco, o alvo de Jesus era em Jerusalém, aonde ele consumaria a sua missão, aonde ele consumaria a obra para a qual Deus Pai o enviara. A Bíblia diz que no seu caminho aparecem alguns fariseus. Lucas, no capítulo 13, enviados por Herodes, no intuito de tirar ele do caminho que outrora ele tinha proposto seguir até Jerusalém, dizendo: ausenta-te daqui, porque Herodes quer matar-te. Jesus, quem não tem medo das ameaças do homem, que não tem medo das ameaças dos poderosos, manda uma contra-resposta para ele, dizendo: ide e dizei para aquela raposa que eu caminho hoje e amanhã, efetuando curas e expulsando demônios, e ao terceiro dia eu serei consumado, porque importa caminhar hoje, amanhã e depois até Jerusalém, para que não aconteça que nenhum profeta morra fora daquela cidade. Então Jesus Cristo, ele começa a seguir novamente, após dispensar aqueles que queriam desvirtuar o seu propósito, rumo a Jerusalém. E a Bíblia diz, e nós lemos, que quando ele chega junto ao Monte das Oliveiras, ali próximo a Betfagé, ele chama 2 dos seus discípulos. Nós sabemos perfeitamente que o Senhor Jesus, ele tinha 12 discípulos, e eu quero crer que através de cada discípulo desse, tirando Judas o traidor, nasceu pelo menos uma igreja. Nestes discípulos estavam ali representadas as igrejas de Cristo Jesus, espalhadas por todo o globo terra, desde a igreja primitiva. Mas, irmão, não é só uma igreja na totalidade, na plenitude, no que diz respeito a corpo, sim, mas só que são várias igrejas, a ponto de Jesus enviar uma carta para
chamou a dois e lhes disse: ide. E esta palavra de ordem, esta ordenança de Cristo precisa ser repetida, não para todas as igrejas, mas para algumas igrejas em pleno século 21. Por quê? Porque nós sabemos que o ide é para ir. Nós sabemos que o ide não é para ficar parado, que o ide não é para ficar estagnado, que o ide não é para ficar paralisado. O ide é para ir. Eu não sei como está você no que diz respeito à tua responsabilidade missionária. Eu não sei como está você no que diz respeito à tua responsabilidade evangelística. Eu não sei como está você no que diz respeito à tua responsabilidade de cumprir o ide de Jesus. Talvez não sejam todos, mas sejam alguns. E para estes alguns, o Espírito de Deus diz novamente: ide, ide, ide. E pregai o Evangelho a toda criatura. Não é tempo de ficar parado, não é tempo de ficar estagnado. Ouça o clamor do Espírito de Deus e vá! Ide! E a Bíblia diz que era para eles irem até uma aldeia que estava de fronte. E eles iriam encontrar um jumentinho que estava preso, e a ordem era para soltá-lo e trazê-lo para Jesus, porque Jesus precisava dele. Por que é que Jesus precisava daquele animal? Por que é que Jesus precisava do jumentinho? Jesus precisava dele para cumprir no seu ministério um propósito traçado desde a eternidade. Jesus precisava daquele animal porque Jesus tinha algo a realizar através dele. E o que era? Era que aquele jumentinho conduzisse, era que aquele jumentinho introduzisse, era que aquele jumentinho levasse Jesus até o interior da cidade de Jerusalém, onde estava o povo de Israel. O propósito de Jesus com aquele jumentinho era que ele o levasse até o interior da capital de Israel, como o Messias esperado por Israel, como o ungido de Deus, como o Cristo tão esperado pelo povo da promessa. Era que ele levasse Jesus como filho de Davi, era que ele levasse Jesus como o libertador do povo descendente de Abraão. Mas nós sabemos, e sabemos muito bem, que o povo de Israel não desponta como o Senhor Jesus. O povo de Israel não aceitou o Senhor Jesus como seu rei, não aceitou o Senhor Jesus como o Cristo prometido por Deus, porque a expectativa do povo de Israel era que o seu Messias, o seu rei, o seu ungido, o filho de Davi, viesse como Davi, ou seja, montado em um cavalo, com a espada de guerra desembanhada, para libertar o povo de Israel dos seus inimigos. Mas nós sabemos, e sabemos muito bem, que Jesus veio totalmente diferente, porque a Bíblia diz que ele não veio montado em um cavalo, com a espada de guerra desembanhada, para libertar o homem da escravidão do
O que importa é que nós o aceitamos. O que importa é que nós o recebemos. O que importa é que nós cremos nele. E o resultado é que eu e você estamos aqui, salvos, libertos, transformados, marcados para a glória do Pai. Agora deixa eu trocar em miúdos esta verdade bíblica e vos trazer uma revelação bíblica. A palavra do Senhor diz no Evangelho segundo escreveu São João, capítulo 1, versículo 1 e o versículo 14. No princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. Versículo 14: e a palavra se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito de Deus, cheio de graça e de verdade. O versículo 1 fala da palavra, o versículo 14 fala da encarnação da palavra. Todas as pessoas que viam, todas as pessoas que conversavam, todas as pessoas que tocavam em Jesus, literalmente estavam vendo, conversando e tocando na palavra da vida, na palavra de Deus. Então, trazendo para o texto bíblico que nós estamos meditando, quando Jesus Cristo chamou os seus discípulos para irem buscar o jumentinho, e eles os trouxeram, e o jumentinho entrou na cidade de Jerusalém, onde tinha um povo desviado de Deus, aonde tinha um povo com um sacerdócio corrompido, aonde tinha um povo que estava andando por caminhos tortuosos. O princípio do propósito era este, era que o jumentinho introduzisse nesse povo a palavra de Deus. Agora eu quero que você olhe para o teu irmão e pergunta para ele, olha para ele se você tem comunhão, porque é sério. Pergunta para ele, meu irmão, minha irmã, e aí? E aí? Vai pregar a palavra? Ou você vai perder para o jumentinho? Vai pregar a palavra, ou você vai perder para o jumentinho. A minha oração nesta noite é que Deus levante não profetas e profetizas na igreja, porque já tem muito e todo mundo quer ser profeta. Mas a minha oração nesta noite, neste congresso de missões, é que Deus levante obreiros, 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 obreiros. Mas eu não estou falando de obreiro de sala fria, eu não estou falando de obreiro só de púlpito, eu não estou falando de obreiro só no nome, eu não estou falando de obreiro só de credencial, eu não estou falando de obreiro burocrata, mas eu estou falando de obreiros vocacionados por Deus, chamados por Deus, separados por Deus, levantados por Deus, que vão até o perdido com a palavra da salvação, que vão até o morto com uma palavra de vida, que vão até o destruído com a palavra de restauração. Eu estou falando de ganhador. Talvez naquela empresa que você quer trabalhar, ainda você não entrou, porque toda vez que você chega lá está escrito, não há vaga, não há vaga, não há vaga. Mas eu quero te dizer que na obra do Senhor Jesus está um letreiro bem grande dizendo, a vaga, a vaga, a vaga, a vaga, a vaga, a vaga, quem se candidata? Provérbios
bois, porque era o boi que levava o arado para arar a terra, era o boi que levava a carroça cheia de semente para ser semeado no campo que estava arado. Se não tinha bois, não tinha como arar a terra. Se não tinha bois, não tinha como semear a semente no campo que fora arado, e por isso o celeiro estava vazio. Aí vem Jesus e diz: grande, na verdade, essa é a hora, mas aonde estão os bois? Aonde estão os obreiros que querem trabalhar? Ele olha a plenitude da obra, ele olha os campos que estão dando para a ceifa, ele olha a dimensão do trabalho, da obra, e clama: oh, quem é o Senhor da seara, que envia obreiros para a sua seara, que envia trabalhadores para a sua seara. Onde estão? Onde estão? Ele olha nas congregações, o celeiro está vazio. Ele olha em muitas igrejas, o celeiro está vazio, e os campos brancos para a ceifa. Ele olha e os sacos estão cheios de sementes, mas faltam obreiros, faltam os bois, falta quem quer ir, falta quem quer fazer, falta quem entende o ID, falta quem entende o chamado de Deus na vida dele. Cadê você? Agora deixa eu te contar um segredo. Não era pelos bois que o plantio e a colheita ia acontecer, mas era pela força do boi. Porque não adianta ter obreiro nos púlpitos se eles não têm ânimo para trabalhar. Não adianta! Tem que ter ânimo, tem que ter vontade, tem que ter disposição, tem que ter a força do boi. Se não é só para enfeitar púlpito, se não é só para usar paletó, terno e gravata, mas Jesus falou: já que não tem obreiros, ele chamou 70 ovelhas e disse: eis que vos envio como ovelha no meio de lobos. Se não tem obreiro que quer fazer, se não tem obreiro que quer trabalhar, tem nada não. Deus usa as ovelhas, Deus usa as ovelhas, mas a obra não vai parar. Cadê as ovelhas que trabalham para Deus? Cadê as ovelhas que atendem o ídolo de Jesus? Cadê você? Tem galardão, tem recompensa. Você é obreiro de vocação. E vai esquentar. Para Deus nos levantar como obreiros de valor, com a vida disponível para a obra, com a vocação renovada, com a mesma graça e unção da igreja primitiva. Ele tem que fazer duas coisas nas nossas vidas, como fez duas coisas na vida desse jumentinho, para cumprir o propósito de introduzi-lo com a palavra de Deus em Jerusalém. A primeira coisa que Jesus vai ter que nos fazer para nos levantar como obreiros de valor, com a vocação renovada, que cuidando dos interesses do reino e que tem amor para as almas perdidas, é nos libertar daquilo que nos prende.
Para Deus te levantar, primeiro Ele tem que te libertar daquilo que te prende. Não quero te chamar de jumentinho nesta noite, mas quando o assunto é fazer a obra de Deus, pastor Saulo, muitos não vão, porque como esse jumentinho, estão presos, estão amarrados. Mas a ordem de Deus para estas coisas que te prende é: soltai-o, soltai-a. Oh, aleluia! Olha o que diz a palavra do Senhor na epístola de Timóteo, segunda epístola, capítulo 2, versículo 1 em diante. Tu, pois, meu filho, fortifica-te na graça que é em Cristo Jesus, e o que de mim, entre muitas testemunhas ouviste, confia a homens fiéis, que sejam idôneos para também ensinarem a outros. Versículo 3: sofre, pois, comigo as aflições como um bom soldado de Jesus Cristo. Versículo 4: ninguém que milita se embaraça com negócios desta vida, a fim de agradar aquele que o alistou. Olha o que diz Hebreus, capítulo 12, versículo 1. Portanto, nós também, pois, que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunha, deixemos de lado todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia, e corramos com paciência a carreira que nos está proposta. Eu quero te perguntar nesta noite: o que é que está te prendendo, que não deixa você avançar na carreira ministerial? O que é que tem te prendido, que não deixa você avançar na carreira cristã? São os embaraços desta vida, ou é algum tipo de pecado? Eu não sei o que é, Deus o sabe, mas uma coisa eu sei: a ordem de Deus nesta noite sobre as coisas que te prende é: soltai-o e soltá-la, soltai-o e soltai-a. Se for pecado, vai ter que te soltar. Se for embaraço dessa vida, vai ter que te soltar, porque o dono da seara precisa ser você. Jesus enviou os discípulos e deu uma característica do jumentinho. E qual é? Nenhum homem, a mensagem é curta hoje, nenhum homem montou nele. Duas coisas eu aprendo aqui. Primeiro, nenhum homem tinha montado nele, porque não era um cavalo de guerra. Nenhum homem tinha montado nele, porque não era um cavalo árabe, não era um cavalo alazão, não era um cavalo puro sangue, não era um manga larga, não era um jumentão, nem um jumento formado era ainda, era só um jumentinho. As pessoas olhavam para ele e diziam: coitado, não está preparado para a obra ainda. As pessoas olhavam para ele e diziam: coitado, não aguenta nada no campo, na vinha, na seara ainda. Mas Deus lá do céu dizia: mas é o jumentinho que eu vou usar, é o jumentinho que eu vou usar. Talvez é assim com a tua vida. As pessoas te julgam pela tua capacidade intelectual, as pessoas te julgam pela tua situação financeira, social, mas uma coisa é certa: hoje Deus está dizendo: é você que eu quero usar, é você que eu quero usar, Quando Davi foi até um cavalo de guerra chamado Saul, um cavalo de guerra chamado
estabelecidos diante de mim, porque deles Deus tem provido um rei para reinar sobre todo Israel. Começa a passar nos filhos, passa o cavalo árabe, não é esse, passa o mangalário, não é esse, passa o puro sangue, não é esse, passa o cavalo, a razão não é esse, passa o jumentão, não é esse. Samuel olha para Jessé e diz: Jessé, atrapalha os seus filhos. Jessé diz: não, ainda tem o jumentinho, ainda tem o jumentinho, ainda tem o menor, ainda tem o menor, ele mesmo, levanta tua mão no céu comigo, levanta tua mão pro céu comigo, bata na palma do teu mão e diz: Deus quer te usar, 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 Deus quer te usar. Segundo, aleluia, quando Jesus disse: nem o homem montou no jumentinho, em outras palavras, Jesus estava dizendo: nem o homem o usou. Porque hoje muitos se deixam usar pelo homem. Hoje muitos pregadores pregam aquilo que os homens querem ouvir. Muitos cantam aquilo que o homem quer ouvir. Muitos pastoreiam segundo a vontade do homem. São jumentinhos usados pelo homem. Mas este nem o homem usou. Porque Jesus não te libertou para o homem te usar. Jesus te libertou para você ser um vaso de honra na mão dele. Jesus te libertou para você ser uma trombeta de Deus na boca do Espírito Santo. Jesus te libertou para você ser profeta e profetiza no meio do povo dele. Jesus te libertou para o uso dele, não para o uso de homens. Se nós olharmos na continuação do texto, nós vamos ver que alguns fariseus, dentre a multidão, queriam que Jesus fizesse a vontade deles. Quando o povo está entrando, a Bíblia diz que eles começam a clamar: Hosana ao filho de Davi, Hosana ao filho de Davi. Pai do céu, glória nas alturas, bendito o rei que vem em nome do Senhor. Ele chega e diz: Jesus, manda os teus discípulos se calarem. Só porque estavam falando a verdade. Porque a verdade incomoda os fariseus. Jesus falou: em verdade eu vos digo, que se eles se calarem, as pedras clamarão. Jesus quer que a mocidade abra a boca e fale a verdade. Jesus quer que as senhoras abram a boca e falem a verdade. Jesus quer que nós obreiros abramos a nossa boca e falamos a verdade, que limpa, que liberta, que transforma, que muda caráter. Mas tem uma coisa: se a juventude não quiser falar, se as irmãs não quiserem falar, se os obreiros não quiserem falar, tem nada não. Jesus vai entrar nas bocas de fumo, nos centros de prostituição, vai tirar as pessoas de lá, vai purificar o corpo delas com o sangue de Jesus, lavar com a palavra, encher-las do Espírito Santo e enviar para pregar. Porque se a igreja fica lá, as pedras clamarão. E aí? Primeiro vai perder para o jumentinho e agora para as pedras. Jesus não conta com as pedras, nem conta com o jumentinho. Ele conta com você, Ele conta comigo, Ele conta com nós nessa última hora. Então atendamos o líder de Jesus. Olha aqui,
a gente encerrar, no Antigo Testamento, a roupa de um profeta tinha as seguintes peças. Primeiro, uma veste de couro. Segundo, um cinto. Terceiro, uma alparca nos pés. E tinha como acessório uma capa e um cajado. Se eu perguntar aqui, quais destas peças da roupa do profeta você queria? Com certeza, muitos iam dizer, eu quero o cajado. Outros iam dizer, eu quero a capa. Mas nesta noite, Deus manda eu escolher para você o cinto. Sabe por que eu cinto? Para dar para muito crente calça frouxa dentro da igreja, que não tem coragem de falar mais a verdade, que se esconde para não entregar o recado de Deus, que ele fica se acovardado no banco, na cadeira. Oh, meu irmão, hoje tem cinto de profeta para você. Cadê os profetas, as profetisas de Deus? Se manifeste em nome do Senhor. Se Deus mandou falar, entrega pra grande, pra pequeno, não se cala, entrega! Segundo, primeiro Deus vai ter que nos libertar, e segundo, cumprir promessas ministeriais nas nossas vidas. Porque esse jumentinho aqui, ele tinha promessa. Zacarias 9:9. Eis aí, ó filha de Sião, o teu rei vem a ti, manso e humilde, montado em um jumentinho. Se Deus cumpriu na vida do jumentinho, não vai cumprir na tua, não vai cumprir na minha, não vai cumprir na nossa. Jeremias 1:12-13, eu que vejo, Jeremias, eu vejo uma vara de amendoeira, viste bem, tenha certeza, assim também, como viste, sabe que é uma vara de amendoeira, eu velo em cumprir as minhas palavras. Números 23:18-20, vinha Balaque, filho de Zippor, ouvir a palavra de Deus. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Tendo ele dito, não faria, e tendo falado, não realizaria. Versículo 20, aquilo que Deus determinou, está determinado. Ninguém pode revogar o que Deus te prometeu, está prometido. O que Deus falou, está falado, vai acontecer. Porque em 2 Coríntios 1:20 está escrito, porque todas quantas promessas há de Deus, tem nele o sim, e por ele o amém, para a glória do seu nome. Sim é sim, amém, assim seja. Ou seja, o que Deus te prometeu, tem nele o sim e o amém, vai ter cumprimento. Está assinado, carimbado, sentenciado, determinado por Deus. Ninguém pode revogar. Então não somente creia, confie e acredite, porque o sim e o amém de Deus vai cair na tua vida. E agora eu encerro. E eu quero ir lá em João no capítulo 6. A Bíblia diz que depois que Jesus multiplica pães e peixes, o povo diz, este era o profeta que haveria de vir. E a Bíblia diz que eles vão até Jesus para pegá-lo e forçá-lo a ser rei sobre eles. E a Bíblia diz que Jesus se ausenta para um local a só. Lógico, não tem como fazer rei de quem já nasceu rei.
Mas Jesus não aceitou ser recebido como rei, porque a hora não tinha chegado. A ocasião de Jesus ser recebido como rei era quando, no final do seu ministério, ele entrasse em Jerusalém. Mas só que tinha que ser algo notório, tinha que ter um sinal tremendo, porque várias vezes ele tinha entrado em Jerusalém, mas foi algo normal. Mas tinha que ter algo forte para atrair multidões na entrada triunfal. E o que acontece? A Bíblia diz que ele recebe uma notícia: aquele que tu amas está enfermo, Lázaro. E a Bíblia diz que depois que Jesus recebe essa notícia, fica 2 dias no lugar que ele estava. Depois de 2 dias ele vai. E era cerca de onde ele estava até a casa de Lázaro, 3 quilômetros. E ele demora mais 2 dias para chegar lá. Porque eu creio que ele ia orando. Ele ia pedindo algo para Deus. Ele ia pedindo algo para o Pai. E como é que eu provo isso? É quando ele está diante da sepultura, ele levanta as mãos para o céu e diz: Pai, graças te dou, porque tu me ouviste. Por causa da multidão, para que creiam que tu me enviaste. E a Bíblia diz que essa multidão que ali estava eram judeus de Jerusalém. E depois do milagre, para onde eles vão? Anunciar estas coisas em Jerusalém. Aí o que acontece? Olha o que diz a Bíblia. Evangelho de João, capítulo 12, versículo 12, que diz: no dia seguinte, ouvindo uma grande multidão que viera à festa, que Jesus vinha a Jerusalém, tomaram ramos de palmeiras e saíram ao encontro e clamavam: Hosana, bendito o Rei de Israel, que vem em nome do Senhor. E achou Jesus um jumentinho e aceitou-se sobre ele, como está escrito: não temas, filha de Sião, eis o teu rei vem a ti, aceitado sobre o filho de uma jumenta. Os seus discípulos, porém, não entenderam isso no princípio, mas quando Jesus foi glorificado, então se lembraram que isso estava escrito dele e que isto lhe fizeram. Versículo de número 17: a multidão, pois, que estava com ele, quando Lázaro foi chamado da sepultura, testemunhava que ele o ressuscitara dos mortos, pelo que uma grande multidão lhe saiu ao encontro, porque tinha ouvido o sinal que ele fizera. O que eu quero dizer? Deus vai tornar notório o teu ministério. Deus vai fazer um sinal grandioso no teu ministério. E multidões ouvirão o que Deus fez no teu ministério. Porque outros testemunhando da glória, da unção e da graça de Deus sobre o teu ministério. Não somente receba esta palavra, porque Jerusalém te espera. Tu vai entrar em Jerusalém e uma multidão vai te esperar, porque eles vão ver o teu ministério, os sinais que Jesus vai operar nessa era. Se ponha de pé louvando a Deus, se ponha de pé agradecendo a Deus, se ponha de pé adorando ao Rei. Ele está entrando em Jerusalém. Dê glórias a Ele, exalta Ele, agradeça Você pode louvar a Deus, você pode louvar o Senhor. Segura na mão do teu irmão aí, segura na mão do teu irmão aí. Aleluia, aleluia. Deus conta com você, Deus conta com você, Deus conta com você.
você, se disponha para